Sabe, antes de Nirvana, antes de Pearl Jam, existia uma banda que, plantou a semente de tudo. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar na história dos verdadeiros padrinhos do grunge. Essa frase, olha, ela resume perfeitamente essa doideira que é o Mudhoney. Eles inventaram um som que dominou o mundo, mas se recusaram a ser dominados por ele. Eles eram, e ainda são, o coração independente e selvagem da cena de Seattle. Para entender o grunge de verdade, a gente tem que voltar lá atrás. Tem que entender a banda que deu o pontapé inicial em tudo, mesmo antes deles se chamarem Mudhoney. Então, a nossa história começa, com muitas histórias do grunge, com uma única banda seminal, o Green River, formado lá em Seattle, em 1984. Olha só para esses nomes aqui, presta bem atenção. Juntos, esses caras formariam o núcleo de duas das maiores bandas de Seattle, o Mudhoney e o Pearl Jam. Mas naquela época, eles eram só uns garotos, sabe? Vindo de bandas de punk e hardcore, tentando criar alguma coisa nova. Só que, dentro dessa usina de talento, um conflito básico estava começando a ferver. Uma briga sobre o que, afinal, significava ser uma banda de rock. E aqui está o X da questão. De um lado você tinha o Mark Arm e o Steve Turner que queriam continuar na pegada punk e som de garagem totalmente independentes. Do outro, o Jeff Ament e o Stone Gossard, que já estavam com uma visão mais, digamos, carreirista, mirando um som de arena e um contrato com uma gravadora gigante. Claro que esse conflito não ia durar para sempre, né? O estopim foi um show fatídico em Los Angeles, em outubro de 87, quando o Ament, sem falar com ninguém, lotou a lista de convidados com executivos de gravadoras. Para Mark Arm, aquilo foi a gota d'água. A banda acabou logo depois. E foi aí que, das cinzas do Green River, a cena de Seattle se partiu em duas. Dois caminhos, duas filosofias. E, claro, duas novas bandas, cada uma destinada a definir o futuro do rock de um jeito completamente diferente. O Arm e o Turner não pensaram duas vezes e dobraram a aposta na visão deles. Eles se juntaram com o baixista Matt Lucan, que era dos Melvins, e chamaram o cara que todo mundo na cena dizia ser o melhor baterista da cidade, Dan Peters. E assim nascia o Mudhoney. Enquanto isso, Ament e Gossard seguiram o caminho que eles queriam, o caminho mais comercial, e formaram o Mother Love Bone. Essa banda seria basicamente a predecessora direta daquele fenómeno mundial que viria a ser o Pearl Jam. Mas espera aí, que a árvore genealógica do grunge tem mais um galho, e um galho bem surpreendente, que gira em torno justamente do baterista do Mudhoney. É que a reputação do Dan Peters não era brincadeira em Seattle. Ele não era só o melhor baterista da cidade, da boca para fora. O talento dele era tão requisitado que ele quase foi parar, mesmo que por um instante, em outra banda local que estava prestes a explodir. Todo mundo sabe quem é o Dave Grohl, né? Mas e antes dele? Essa pergunta nos leva para um momento assim fascinante e que pouca gente conhece da história do Nirvana. E o Dan Peters está bem no meio disso. Pois é, por um tempinho ali, no verão de 1990, Dan Peters foi o baterista do Nirvana. Ele fez um único show com os caras e gravou um dos singles mais conhecidos do começo da carreira deles, a música Sliver. Aí você pensa, nossa, ele deve se arrepender amargamente disso, né? Perdeu a chance de estar na maior banda do mundo. Bem, numa entrevista em 92, perguntaram exatamente isso para ele. E a resposta, eu simplesmente não estava afim. Cara, isso resume o Mudhoney. Para eles, a música sempre vem em primeiro lugar. E essa atitude, essa escolha de se manter fiel ao que eles acreditavam, não foi só um momento isolado. Na verdade, isso definiu a carreira inteira do Mudhoney. Enquanto um monte de bandas de Seattle explodeu e, se apagou, o Mudhoney só continuou. Desde o EP de estreia deles, o Super Fuzz Big Muff, que praticamente escreveu as regras do som grunge, passando por uma fase numa gravadora grande, até mudanças na formação, eles simplesmente seguiram em frente, lançando música de forma consistente por mais de 3 décadas. Mais de 35 anos. Para e pensa nisso. No mundo da música, que é super volátil, essa longevidade não é só impressionante, é um baita testamento da paixão pura que eles têm pela música, muito além do glamour da fama. No fim das contas, é isso. Eles continuam sendo os padrinhos reverenciados e inabaláveis do género que eles mesmos ajudaram a criar. Isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Será que se manter fiel ao seu som, à sua essência, é a maior medida de sucesso? Fica aí pra gente pensar. E aí, se curtiu o vídeo, já sabe, curta, compartilhe, comente Oi Tio Grunge e se inscreva no canal Grunge Aposentado. Até a próxima!